Pessoal, e aí, né, uma outra parte que é importante a gente já começar a entrar agora é a parte da fisiopatologia respiratória. E aí, dentro da fisiopatologia, a gente já vai entrar em doença, né? A gente já vai entrar em alteração. As doenças respiratórias, elas podem ser classificadas de diferentes formas, mas uma das formas que a gente mais vê, né, elas sendo divididas, são em doenças restritivas e doenças obstrutivas. E vai ter uma série de características que diferem essas doenças, tá? Então, vamos começar falando das doenças restritivas. Então, uma das características da doença restritiva, né, que pode acontecer, é uma fibrose difusa da estrutura do alvéolo. O alvéolo ele fica mais rígido. Isso acaba levando à redução da capacidade pulmonar total, né, que é aquele volume todo que mobiliza durante a respiração, mais volume residual. Também, para um determinado volume pulmonar, a pressão vai ter que ser mais alta. Então, pensa assim, que você vai pegar, eu não sei se vocês já viram aqueles balões que a gente tem, bexiga, tem umas grandes assim e tem umas menores. Aí você pega aquela bexiga bem pequenininha e aí você vai tentar encher. Para você encher aquela bexiga que é menor, que é mais rígida, mais dura, normalmente você tem que fazer uma pressão muito maior, né? Você tem que fazer uma força muito maior para conseguir. Esse vai ser o pulmão com fibrose, né? Isso vai ser a característica da doença restritiva. Para eu conseguir encher aquele pulmão, né? Para conseguir colocar ar, vai ter que gerar maior pressão, tá? A complacência está reduzida, que é essa capacidade de distender. E aí a gente vai ter, né, nessas doenças, as forças elásticas aumentadas, que é a capacidade de fechar. Isso restringe a expansão pulmonar na inspiração e reduz, como a gente falou ali, a capacidade pulmonar total. Então, a complacência está reduzida e a elastância está aumentada, ou seja, a capacidade de aumentar é maior e a capacidade de querer ficar fechado, desculpa, a capacidade de aumentar é menor e a capacidade de querer fechar, ficar fechada é maior. Com isso, também tem diminuição da capacidade vital. Exemplos: fibroses pulmonares, alterações posturais na coluna torácica, como escoliose, doenças neuromusculares, onde tem a fraqueza da musculatura. São as principais representantes das doenças restritivas. O outro grupo de doenças são as doenças obstrutivas, né? Nessa divisão que a gente está fazendo. Na doença obstrutiva, normalmente a gente tem dificuldade na passagem do ar através das vias aéreas. As doenças restritivas mais comuns são asma, bronquite crônica e enfisema. Mas existe uma diferença do enfisema para asma e para bronquite, tá? Então, só para a gente acompanhar aqui, ó. No enfisema, né? O enfisema se apresenta como uma condição patológica onde tem destruição tissular pulmonar, então destrói o tecido. Com isso, a gente tem perda da força elástica do pulmão. O pulmão tem menos capacidade de voltar para o lugar. Para um determinado volume, a pressão gerada pelas forças elásticas está diminuída. Sabe quando você pega um balão, uma bexiga, você já encheu ela uma vez, você deixou ela um pouco cheia aí por um tempo, aí você esvazia ela, ela fica meio disforme, assim, fica maior, né? Você já expandiu as fibras dela antes, aí você vai tentar encher novamente, ela vai rápido ali e ganha aquele volume, mesmo com uma pressão menor, comparando com aquela bexiga pequenininha que a gente tinha falado no exemplo anterior, tá? Então, o que que acontece? Essa distensibilidade pulmonar no enfisema está aumentado, tá? Para o conteúdo aéreo. E isso caracteriza um quadro de hiperinsuflação pulmonar, aumentando a capacidade pulmonar total, por aumento, em grande parte, do volume de reserva. Então, fica mais ar parado no pulmão, né? A pessoa não consegue, é, a priori, né? Se a gente puder simplificar, expirar todo o ar que precisaria expirar. Então, isso acaba gerando aumento da complacência, mas o calibre das vias respiratórias se reduz. Porque, assim, gente, se o parênquima está maior, ele vai comprimir a via respiratória que está passando ali, o brônquio que está passando ali. Na asma e na bronquite,
o comportamento é um pouco diferente. Porque a dificuldade para a passagem do ar decorre de alteração nas vias aéreas, edema, inflamação, aumento da produção de muco, contração da musculatura brônquica, né, que é o broncoespasmo. Então, não é porque o parênquima está destruído. E aí, no DPOC, propriamente dito, junta tudo isso, né, gente? Porque junta o enfisema com a bronquite. Então, a entidade DPOC vai ser a pior condição possível aí, que caracteriza uma doença obstrutiva, porque vai ter tanto a característica do enfisema quanto a característica da bronquite, tá? Bem, quando a gente tem essas alterações, pode ser que em algum momento impacte na troca gasosa. Ou seja, gente, vai impactar na chamada PaO2. O que é isso? A PaO2 é a concentração de oxigênio no sangue arterial. E essa concentração depende completamente da troca gasosa, porque vai depender do alvéolo estar ali aberto, cheio de ar, do capilar estar ali passando pelo alvéolo e recebendo esse oxigênio, tá? Então, a PaO2 é uma variável importante para a gente estudar a doença pulmonar, porque quando a gente tem o caso mais comum, que é a redução, a gente vai ter os quadros de hipoxemia. E aí, o que que acontece, gente? O nosso organismo, as nossas células dependem do oxigênio para sobreviver. Se eu não estou tendo a quantidade suficiente de oxigênio, as células vão morrendo, tá? E isso começou lá pela doença no pulmão, né? A gente pode falar assim. Começou lá pela alteração pulmonar, a alteração na troca gasosa. Né? Eu falo doença no pulmão, mas pode ser tanto no alvéolo quanto no capilar, tá? Tanto na parte de ventilação quanto na parte de perfusão. Bem, quando a gente vai estudar PaO2 e as alterações da PaO2, a hipoxemia, existe uma referência, né, que a gente tem que estudar, que é a chamada curva de dissociação da oxihemoglobina. O que é isso, gente? Essa curva, ela relaciona a PaO2, que normalmente é medida na gasometria, que é a concentração, né? Com a saturação da hemácia, tá? Com a SpO2. E aí, o que essa curva mostra pra gente? Mostra que existe uma relação entre a PaO2 e a saturação de hemoglobina. Ou seja, gente, vamos pegar aqui, ó. Se eu tenho uma PaO2 de 80, eu não consigo fazer uma linha reta, mais ou menos assim, tá? A gente vai ter uma saturação de aproximadamente 90. Nossa, ficou bem torto, né? A gente vai ter uma saturação de aproximadamente 90. Ou eu posso concluir o seguinte: em condições normais, por essa curva, se eu pego o oxímetro mesmo, né, e meço a saturação do paciente, e a saturação está 90 ou acima de 90, significa que a PaO2 dele está boa. Essa é a curva de dissociação da hemoglobina. Então, significa o seguinte, né, que a hemácia está conseguindo carregar a quantidade de oxigênio adequada, necessária. Mas existem algumas condições que alteram a posição da curva. Então, por exemplo, deixa eu limpar aqui. O desvio que é mais estudado é o desvio para a direita, que é esse aqui, essa curva azul que eu fiz, tá? Então, se eu pegar a curva azul como referência e colocar aqui no 80, né, que seria a PaO2 que eu coloquei antes, vai corresponder a uma saturação de quanto? De 70, mais ou menos, tirando a tortura aqui da minha linha? Então, o que que aconteceu, gente? Anteriormente, na curva normal, quando eu pego a PaO2 de 80, a saturação corresponde a 90. Então, essas questões, elas acabam aparecendo nas provas de concurso para a gente. O que que a gente precisa entender? Primeira coisa, quando falar em curva de dissociação da oxihemoglobina, da hemoglobina, você vai entender o seguinte, que é uma curva que mostra a relação da PaO2 com a saturação.
beleza? Então, a primeira coisa. E que algumas condições podem desviar essa curva. Normalmente, o que a banca pergunta é justamente esse desvio para a direita. Quais as situações podem alterar essa curva? Então, a gente tem aqui, ó, o aumento de temperatura, o aumento do DPG, aqui é DPG, o aumento da PCO2 e o aumento da concentração dos íons H+. Então, basicamente é o seguinte, pessoal, se uma pessoa está com febre, pode ser que a curva seja alterada, e daí a hemoglobina dele não está carregando o mesmo tanto de oxigênio que poderia carregar se a temperatura estiver normal, se não tiver com a temperatura alta. Então, basicamente é isso, né, que a gente tem que entender, essa relação e esse desvio. Então, o que que acontece? A curva de dissociação é desviada para a direita por aumento de concentração dos íons hidrogênio, aumento do DPG, elevação da temperatura e aumento da pressão parcial do dióxido de carbono, aumento da PCO2, tá? E aí, a hemoglobina caracterizada pelo desvio da curva da direita tem menor afinidade com o oxigênio, então, ela carrega menos oxigênio quando a curva está direcionada para a direita. É por isso, gente, que a PaO2 não vai mais corresponder àquela saturação anterior, ela vai corresponder a uma saturação menor, tá? É uma forma de monitorar. Mais raramente pode acontecer nas provas o desvio da curva, pode aparecer nas provas o desvio da curva para a esquerda. Então, a diminuição do H+, do DPG, da temperatura da PCO2 desvia a curva para a esquerda. E aí, a curva caracterizada por desvio para a esquerda, a hemoglobina tem maior afinidade. Então, se diminuir a temperatura corporal, por exemplo, a hemoglobina vai ter maior afinidade pelo oxigênio, vai ter uma capacidade maior de receber esse oxigênio e transportar ele. Basicamente é isso. O que que as bancas perguntam disso aqui? Eu expliquei. Elas perguntam isso aqui, tá? E é uma forma fácil de lembrar, gente, é claro. Tem que lembrar essas variáveis, tá? Então, ó, temperatura, DPG, DPG, PCO2 e H+. Então, lembrar as variáveis. E lembrar que no desvio para a direita, todas estão aumentadas. Então, todas estão com a setinha para cima, quando tem o desvio para a direita, tá? Então, lembrando isso, a gente consegue responder as questões. Eu expliquei tudo para facilitar esse entendimento, tá? Bem, um outro ponto para a gente estudar são os principais fatores que podem levar à hipoxemia. E a gente tem 4 causas principais que levam à queda da PaO2. Então, essas causas são a hipoventilação, a redução da difusão, o shunt e o desequilíbrio entre a ventilação e a perfusão. Vamos lá, gente. Hipoventilação. O ar não está entrando por algum motivo, tá? Então, a pessoa tem, por exemplo, uma fraqueza da musculatura inspiratória, não consegue gerar pressão para o ar entrar. Redução da difusão. Difusão é a troca gasosa, né? Então, não está acontecendo a troca por algum motivo. Shunt. No shunt, a gente vai ter aquela característica do sangue passar, da hemácia passar, mas do alvéolo não está com o oxigênio. Então, se a gente tem, por exemplo, uma telectasia, o seu alvéolo está pequenininho, o seu capilar está passando ali, mas não consegue ter a troca gasosa. Então, aquela hemácia que está com CO2, por exemplo, ou está com pouco O2, vai continuar passando ali e não vai receber O2 suficiente. Então, o shunt tem essa característica, gente, de ter no shunt pulmonar a circulação normal e a ventilação anormal. E aí não acontece a oxigenação do sangue. Porque a hemácia até passa ali, mas aquele pulmão está fechado, está colabado, né? E acaba que no final, todas essas
alterações aqui levam ao desequilíbrio VQ, que era aquela figura que a gente viu anteriormente, né? Então, tudo isso acaba desequilibrando a relação VQ, pode desequilibrar, seja por redução da difusão, por hipoventilação ou por shunt, tá? E aí, então, a gente vai ter a queda da PaO2. Bem, características, né? Quando tem hiperventilação, a PaO2 está diminuída, a CO2, PaCO2 está aumentada e a correção é fácil apenas com O2 suplementar. Quando tem distúrbio da difusão, a PaO2 está diminuída, a PCO2 pode estar normal, e é de fácil correção com oxigênio suplementar a 100%. Quando tem desequilíbrio VQ, a PaO2 está diminuída, a PCO2 pode estar diminuída também, e não tem correção simples, porque essa correção aqui, eu montei esse quadrinho com base no West, tá? É a correção simples que pode tentar. E quando tem o shunt, a gente vai ter a PaO2 diminuída, a PCO2 normal e difícil correção apenas com O2 suplementar, mesmo a 100%. Então, não corrige tão fácil assim. Por quê? Por exemplo, se o shunt está sendo causado por, por uma atelectasia, vai ter que reexpandir esse pulmão para poder corrigi-lo, tá? Então, por isso que não fica, não é tão simples. Mas a característica principal que a gente vai ter em relação ao shunt, né, que é um ponto de dúvida, é isso, gente. É a hemácia passar ali, né, por uma área não ventilada. Então, se a hemácia está passando ali com pouco oxigênio, ela continua passando com pouco oxigênio. Por quê? Porque esse alvéolo não tem oxigênio suficiente para passar para ela. E aí, esse sangue que está vindo aqui, né, do sistema venoso, vai entrar no sistema arterial pobre em oxigênio. Então, ele continua o caminho dele. Esse sangue não é ventilado, essa massa não é ventilada. E aí, do jeito que ele veio aqui, ele continua. E aí, para corrigir isso, vai ter que corrigir o motivo que está causando, né, esse alvéolo aí colabado, esse alvéolo diminuído, por exemplo, né, o exemplo mais fácil que tem. Então, basicamente, pessoal, o shunt é o sangue venoso, que é o pobre em oxigênio, circulando pelo sistema arterial. A gente tem shunt pulmonar, que é esse exemplo que eu dei aqui, e a gente pode ter shunt cardíaco também, a gente pode ter shunt no coração. Quando tem comunicação do coração direito com o coração esquerdo. Lembra que do lado direito do coração é venoso, do lado esquerdo é arterial? Então, se por algum tipo está tendo uma comunicação do coração direito com o coração esquerdo, né, a gente vai ter o shunt cardíaco, uma alteração que envolve o coração, tá? Bem, lembra que eu falei que a gente ia falar de shunt? Vamos ver se ajudou. Daqui a pouco eu olho o chat, tá? Para a gente finalizar essa aula, tem algumas condições que também alteram a PCO2, né? A PCO2 normal, PaCO2 normal, oscila entre 35 e 45, quase não é afetada pela idade e tende a cair ligeiramente durante o exercício e elevar no sono. As principais causas de aumento da PCO2 são hipoventilação e desequilíbrio entre ventilação e perfusão. Tá? Então, essas aqui vão ser as principais causas. Aqui a gente listou as 4 causas principais de hipoxemia, ou seja, de diminuição da PaO2, tá? Tanto que a gente vê aqui, ó, que no distúrbio de difusão e no shunt, a PaCO2 pode estar normal, porque, na verdade, o CO2, eu falei isso para vocês lá atrás, tem uma capacidade de difusão maior, tá? Na hipoventilação, no desequilíbrio entre ventilação e perfusão, aí pode dar alteração. E isso tudo, né, gente, pode impactar em outra variável que é o pH arterial. Eu não vou dar aula de gasometria agora, tá, completa, mas como a gente está falando de fisiopatologia, a gente tem que entender o seguinte, né, que o pH arterial é medido na gasometria junto com o PaO2 e com a PaCO2.
E a sua alteração com a PaCO2 e o bicarbonato vai ser demonstrado na equação de Henderson-Reichenbach. Então, o que que acontece? O pH, ele é influenciado pela concentração de HCO3 e pela concentração de PaCO2 no nosso organismo. O HCO3 é diretamente proporcional ao pH. Isso significa o quê? Se o HCO3 aumenta, o pH aumenta. Já a PaCO2 é inversamente proporcional ao pH, ou seja, se a PaCO2 diminui, por exemplo, o pH aumenta. Se a PaCO2 aumenta, o pH diminui. Então, aqui, pessoal, é só porque a gente está falando dessas alterações, e aí a gente já traz também, né, na fisiopatologia, o que o West traz para a gente aí de conhecimento inicial, tá? Então, junto com a alteração da PaO2, com a alteração da PaCO2, a gente normalmente estuda no paciente respiratório o pH também, para ver se está tendo, especialmente no paciente respiratório, né? Se está tendo impacto no pH. Se essa alteração que ele está apresentando, né, no pulmão, está alterando o pH. Mas aqui a gente vai além, né? Porque não é só o pulmão, a PaCO2, que interfere no pH, mas o sistema metabólico, o sistema renal também com o HCO3. Então, assim, quando a gente fala, né, nessas alterações de pH, a gente tem que entender que a gente tem uma faixa de normalidade do pH que vai de 7,35 a 7,45. Se esse pH está acima de 7,45, é uma alcalose. Se ele está abaixo, é uma acidose, tá? E extremos de alcalose e de acidose levam à morte pulmonar. O que que altera o pH? O que altera o pH? Ou é um problema respiratório, ou é um problema metabólico. Então, eu posso ter uma acidose respiratória, que é o pH baixo, com a PaCO2 alta, uma alcalose respiratória, com pH alto e a PaCO2 baixa. Lembra que é inversamente proporcional? E no caso do metabólico, ó, pH baixo com HCO3 baixo e a alcalose metabólica, o pH alto com HCO3 alto. Então, nesse momento aqui, como eu disse, a gente só está fazendo uma introdução. Assim como em outros pontos que a gente falou aqui, a gente está fazendo uma introdução. A gente vai acumulando conhecimento, chega lá na frente, a gente aplica esse conhecimento realmente na situação patológica, na doença que o paciente está apresentando, na monitorização, né, nos exames que a gente faz. Mas eu preciso que nesse primeiro momento, né, do nosso curso, a gente já entre em contato com esses aspectos da fisiopatologia. E daí essa aula aqui da fisiopatologia é o livro do West resumido, tá? É o principal que tem lá no livro do West sobre fisiopatologia do sistema respiratório.